Olá, pessoal. Hoje a nossa aula será sobre literatura africana. Quando nós falamos de literatura africana, nós estamos falando de um continente que buscava representar o seu povo fugindo de estereótipos culturais e folclóricos. Por quê, professora? Porque nós vamos ver um continente muito marcado por conquistas geográficas, principalmente por Portugal, que era a colônia, principalmente desse continente. Quando nós percebemos que o continente africano passou por todo esse processo violento, de colonização, a gente percebe que a língua portuguesa também precisava ser conquistada. Conseguiu conquistar a sua independência a partir de lutas sangrentas, conquistou os seus espaços geográficos, eles ainda ficaram com a herança desse povo que o colonizou, neste caso, a língua portuguesa, uma realidade bem parecida com a nossa. Inclusive, quando nós falamos de nós brasileiros, é importante salientar que para os africanos nós servimos de inspiração, porque nós soubemos lidar com o processo de colonização utilizando-se da língua portuguesa para falar, mesmo que tardiamente, para falar da nossa história, tanto em verso como em prosa. Então, nós estamos falando de uma literatura especificamente que vai se destacar com 5 povos, que buscam uma identidade cultural, Estamos falando de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, Então, aqui tem algumas representações geográficas, no mapa, e nós vemos que esses povos especificamente, eles tinham características gerais, mas depois desenvolveram características específicas. A África possui uma rica e variada literatura, Porque essa literatura ela foi escrita e sempre teve em débito com a literatura oral, na qual se incluem os contos populares, cujos personagens mais famosos são a tartaruga, a lebre, a aranha, difundidos por todo o continente e também no Caribe, nos Estados Unidos e Brasil, como resultado do tráfico de escravos africanos. É o caso, por exemplo, do jabuti, que aparece nas histórias de Tia Anastácia, escritas por Monteiro Lobato em 1937. Então, a gente percebe que a língua portuguesa, de modo geral, ela tem as suas características gerais, mas quando se fala da língua portuguesa desenvolvida na literatura a partir dos povos africanos, ela vai procurando características mais específicas, como é de se esperar de qualquer povo, A primeira literatura escrita apareceu no norte da África e apresentou fortes vínculos com as literaturas latina e árabe. Então, vamos falar dos principais autores que vocês vão perceber que essa abordagem vai estar a partir da página 138. Existem outros autores, destes que nós vamos destacar aqui. Eu gostaria que vocês tivessem uma atenção muito grande para o autor Mia Couto, que é um grande expoente dessa literatura. Aí nós temos agora o José nasceu em Angola, estudou silvicultura e agronomia em Lisboa. Ele escreveu o quê? E aí a gente tem alguns títulos dessas peças. Foi contemplado ainda com 3 bolsas de criação literária. Aí tem alguns dados, que se vocês quiserem tirar print, é interessante para saber sobre a biografia do José Eduardo Agualusa. Vamos ver algumas falas da personagem Lídia ao narrador, E aí a gente está falando da obra específica Estação das Chuvas. A poesia surgiu entre a juventude como o mais óbvio caminho de afirmação cultural. Tiravam-nos tudo, a dignidade, as terras, os homens e, no fim, o próprio rosto. Tiravam-nos todo o passado de nós,
passado, e nós olhávamos época para um estudante angolano. Os jovens poetas tinham a consciência do seu papel messiânico. Escrevíamos para a história. E aí a gente tem mais uma passagem, né, sobre o calibanesco personagem Antônio Niganessa. Eu vou dar uma passadinha, se vocês quiserem tirar print. É mais uma versão. A gente percebe que dentro da literatura a gente tem a denúncia de todo o sofrimento que esse povo passou. Fica muito claro, né? Principalmente nas vozes das mulheres também a gente vai perceber esse tipo de literatura. Também com o Craveirinha, que é outro escritor onde nós percebemos esse tipo de denúncia, a questão muito racial. Ele está aqui, José João Craveirinha, que nasceu em 1922 em Maputo e faleceu em 2006. Iniciou sua carreira como jornalista no O Brado Africano e colaborou com diversos órgãos de imprensa de Moçambique. Teve um papel importante na vida da Associação Africana a partir dos anos 50. Grande parte de sua poesia ainda se mantém dispersa na imprensa, não tendo sido incluída nos livros que publicou até a data. Outra parte permanece pela PAID em 1969, na célebre Cela 1. Tem muitas obras publicadas, sendo considerado um dos grandes poetas da África e da língua portuguesa. E aí a gente vê um depoimento dele muito forte, né? Depoimento autobiográfico de janeiro de 1977. Eu vou ler só um fragmento, quando ele diz: nasci a primeira vez em Viringo, chamaram-me Sontinho, diminutivo de Santo, pela parte de minha mãe, claro. Por parte do meu pai, fiquei José, aonde? Na avenida dos Zixaxa, entre o Alto Maé e como quem vai para o Chipanane. Bairros de quem? Bairros de pobres. Nasci a segunda vez quando me fizeram descobrir que era mulato. A seguir fui nascendo à medida das circunstâncias impostas pelos outros. Aí a gente vai perceber que ele vai fazendo esse trajeto autobiográfico sobre as descobertas dele, principalmente em relação às dificuldades, né? Quando ele nascia, cada vez que era colocado diante de alguns desafios da vida. Eu sou cavão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição. Arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou cavão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu sou o teu cavão, patrão. E a gente percebe que também a parte da poesia, nas entrelinhas e também de maneira muito direta a questão da denúncia racial, da exploração. Grito negro, eu sou cavão e tu arrancas-me brutalmente do chão e faz-me tua mina, patrão. Eu sou cavão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou cavão e tenho que arder sim, queimar tudo com força da minha combustão. Aí, como eu disse para vocês que este autor especificamente merece uma atenção, principalmente pela crítica desenvolvida no seu texto, né? Ele que nasceu em 1955, na beira Moçambique, é biólogo, jornalista e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários e em 2013 foi vencedor do Prêmio Camões, o mais prestigioso da língua portuguesa. É membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Bom, eu vou ler também só um fragmento, né, dessa obra Venenos de Deus, em Médios do Diabo, dessa publicação de 2008. Trecho de uma conversa entre o arielista Bartolomeu Sozinho e Sidônio. A propósito da língua, sabe uma coisa, doutor Sidônio? Eu já tenho a desmulatar e exibe a língua, olhos cerrados, boca escancarada. A mucosa está coberta de fungos, formando uma placa esbranquiçada.
quais fungos reage Bartolomeu? A gente percebe que há aí uma analogia entre a língua falada, né, com o código língua portuguesa, e, logicamente, a língua como órgão do corpo. A Paulina Chiziane, né, que nasceu em 1955 e cresceu nos subúrbios das cidades de Maputo. E aí eu peço a vocês que também deem uma observada nessa literatura que é produzida pelas mulheres, porque é uma literatura de muita subsistência, de muita força. Se vocês quiserem tirar print, tá bom? E aí a gente percebe nessa uma história de poligamia, quando ela diz o seguinte: partiu. O meu amor é fugídio como a sombra do sol. Sua mulher tem as quebradas, derrotada? Não, nunca combati. Depois as muito antes de as empunhar. Sempre me entreguei nas mãos da vida, do destino. Nunca mexi nenhum dedo para que as coisas corressem de acordo com os meus desejos. Mas será que algum dia tive desejos? E ainda continua com ela agora o John Maxwell Coates, que nasceu na cidade do Cabo em 1940 e estudou na sua cidade natal até completar 12 bacharelatos. E aí, quem quiser também tirar print, né? Aí mais um retrato, né? E a gente percebe que tem muito da biografia dos autores em seus textos. Eu peço que vocês leiam depois com mais cuidados. Essas questões eu enviarei para vocês posteriormente, né? Ainda hoje na aula, e vocês enviarão o gabarito. Vou deixar o espaço para os gabaritos. Boa sorte e até mais.